Olá, turma! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje eu queria falar com vocês, pensar um pouco com vocês sobre critérios de divisibilidade. Nós estamos estudando os múltiplos, divisores, os números primos, e hoje eu quero apresentar para vocês alguns critérios que nós chamamos de critérios de divisibilidade. O que são critérios, professor? Critérios são condições. Então nós vamos estudar quais são as condições para que um número seja divisível por outro. Isso facilita? Claro que facilita, porque se você souber os critérios de divisibilidade, em muitos casos você vai evitar fazer divisão, algumas divisões trabalhosas, porque nós já vimos que para você saber se um número é múltiplo do outro, se é divisível por outro, basta você fazer a divisão. Se o resto da divisão for zero, então você conclui que esse número é divisível por esse divisor. Então, conhecendo os critérios, você pode evitar fazer essas divisões. Então, é muito importante você conhecer os critérios de divisibilidade. Então, vamos ver alguns critérios bem interessantes e que vale a pena você aprender esses critérios. Então, vamos para o primeiro, a divisibilidade por 2. Quando é que eu vou saber se um número ele é divisível por 2? Que condições são essas para que um número seja divisível por 2? Então, um número será divisível por 2, pessoal, se esse número terminar em 0, ou em 2, ou 4, ou 6, ou 8. Em outras palavras, quando o número for par. Todo número par ele é divisível por 2. Por exemplo, eu tenho o número 7.206. Ora, 7.206 é um número par porque termina em 6. O número 34 também é um número par porque termina em 4. O número 13.250 também é um número par porque termina em 0. Então, qualquer número par ele é divisível por 2. Ok? Vamos para a divisibilidade por 3. Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Ok? Por exemplo, eu quero saber esse número 62.124. Quero saber, eu pergunto, olha, esse número é divisível por 3? Sem você precisar fazer a divisão. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber se 6.413 é um número divisível por 3 sem fazer a divisão? Aí você vai recorrer ao critério. A soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. Então vamos somar, vamos pegar o primeiro número, 62.124. Vamos somar os seus algarismos. Eu peguei os algarismos, 6 mais 2 dá 8, mais 1 dá 9, mais 2 dá 11, mais 4 dá 15. Eu somei os algarismos, deu 15. E 15, pessoal, é um número divisível por 3, porque 3 vezes 5 dá 15. Então, logo, o número todo, 62.124, é divisível por 3. Ok? Então, o segundo número, 6.413. Novamente, vamos somar os algarismos. 6 mais 4, 10. Mais 1, 11. Mais 3, 14. Só que 14, pessoal, não é divisível por 3. Então, você chega à conclusão de que 6.413 não é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos não deu um número divisível por 3. Ok? Vamos para frente? Vamos para a divisibilidade agora por 4. Quando é que um número é divisível por 4, professor? Um número será divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Essa é a divisibilidade por 4. Então, por exemplo, eu tenho o número 2.200, 2.200 terminou em 0, 0. Então não precisa fazer divisão, você já sabe que é divisível por 4. Ora, 15.316, olha aqui comigo, terminou em 0, 0? Não, mas pega os dois últimos algarismos da direita. 1 e 6 formam o número 16, e 16 é divisível por 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Terceiro número, mais um exemplo aqui,
1724. Olha os dois últimos algarismos da direita, o 2 e o 4, formam o número 24. E 24 é divisível por 4, porque 4 vezes 6, 24. Então, dessa forma, você descobre se um número é ou não é divisível por 4. Ok? Vamos para a divisibilidade por 5. Bem simples, pessoal. O número será divisível por 5 quando terminar em 0 ou em 5. Basta que termine em 0 ou em 5, tranquilo, você pode afirmar que esse número é divisível por 5. Por exemplo, eu tenho 22.030, é um número alto. Então, se eu pergunto, é divisível por 5? Não precisa fazer a divisão. Basta você observar que é um número que terminou em 0. Se terminou em 0, já é divisível por 5. Outro número, 15.325, sem precisar fazer divisão. Observa que terminou em 5. Ora, se termina em 5, então ele é divisível por 5. Tranquilo? Vamos para frente? Agora vamos para a divisibilidade por 6. O que é que diz a divisibilidade por 6? O número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora você já vai usar dois critérios que a gente já estudou. Então, o número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível primeiro por 2, depois por 3. Ou vice-versa, a ordem não importa. Mas ele tem que ser divisível pelos dois, por 2 e por 3. Vamos ver aqui como funciona no exemplo? Eu quero saber se os números 3.624 e 4.430, será que são divisíveis por 6? O que vocês acham? Vamos para o primeiro critério. Vamos lá. Tem que ser divisível por 2. Será que são? Claro que são. Os dois são pares. Foi o nosso primeiro critério. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, os dois são pares. Um terminou em 4 e o outro terminou em 0. Agora, vamos para o segundo critério, para definir tudo. Vamos ver se eles são divisíveis por 3. Como é que a gente faz? Segundo critério, soma os seus algarismos. Então, eu vou pegar o primeiro, 3.624. Eu vou somar os seus algarismos. 3 mais 6 dá 9, mais 2 dá 11, mais 4 dá 15. 15 é divisível por 3. Então, você concluiu que 3.624 ele é divisível por 2 porque ele é par, e também é divisível por 3 porque quando eu somei os algarismos, deu um número divisível por 3. Ok? Então, é divisível por 3. Pessoal, como é que eu sei que está certo? Se você fizer a divisão, você vai obter um resto igual a 0. Já no segundo número, nós já sabemos que é divisível por 2. Agora, vamos ver por 3. Ó, se eu somar 4 mais 4 dá 8, 8 mais 3 dá 11, e 11 mais 0 continua sendo 11. Só, pessoal, que 11 não é divisível por 3. Não tem nenhum número que multiplicado por 3 vai dar 11. Então, observa nesse exemplo aqui de 4.430, ele é por 2, mas não é por 3. Então, não pode ser divisível por 6, porque para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e também por 3. Entendido? Vamos para mais um critério. Esse aqui é bem legal, é divisibilidade por 7. Lembrando que se você esquecer algum critério de divisibilidade, o que é que eu faço, professor, para saber se um número é divisível por outro? Faça a divisão. Se o resto for igual a 0, então você vai chegar à conclusão de que é divisível. Tranquilo? Vamos ver para a divisibilidade por 7. Gente, um número é divisível por 7 quando a soma do número formado sem o algarismo da direita, com esse algarismo multiplicado com 5, for um número divisível por 7. Por exemplo, como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você quer saber se um número é divisível por 7. Então, tira o algarismo da direita, o último. Esse número que sobra sem esse algarismo da direita, você vai somar com esse algarismo da direita, sempre multiplicado por 5. Funciona assim, ó. Eu quero saber se o número 105, o número 42 e o número 22, se eles são divisíveis por 7. Vamos aplicar esse critério. Lembrando também, só uma nota, esse critério ele é muito novo.
foi descoberto ano passado, gente, por apenas um garoto de apenas 12 anos, um nigeriano. Então é um critério que a gente está usando, que foi descoberto há pouco tempo, e eu acho um pouco mais fácil do que o outro critério, porque existe outro critério, mas eu estou apresentando isso para vocês porque eu considero um pouco mais fácil. Então vamos fazer primeiramente, vamos ver se o número 105 é divisível por 7. O que diz a regra? Você vai pegar o último algarismo da direita, no caso aqui é o 5. Então, o último algarismo da direita, o que eu faço com ele? Eu sempre multiplico por 5. Então eu fiz 5 vezes 5, que deu quanto? 25. Quando eu tiro esse algarismo da direita, o restante aqui, os outros números, formam o quê? É só o número 10. Então é o número sem o algarismo da direita. Então é só o número 10. O que eu faço? Então eu pego esse 10 que sobrou e somo com o resultado da multiplicação do elemento da direita multiplicado por 5. Então, no caso, sobrou 10. O 10 eu vou somar com 25, que foi o resultado da multiplicação. 10 mais 25 dá 35. E 35 é divisível por 7, porque 7 vezes 5 dá 35. Professor, se eu quisesse aplicar novamente esse critério aqui por 35, ainda não sei se ele é divisível por 7. Se eu quisesse fazer novamente, daria certo? Daria certo. Pegaria o 5, multiplicaria por 5, que dá 25. Aí somava com o que sobrou, que no caso 3. Aí você ia encontrar 28, que já é divisível por 7. Você vai fazendo até chegar no número que você perceba que é divisível ou não. Ok? Vamos repetir esse processo agora para o 42. O que a gente faz? O algarismo da direita, quem é o algarismo da direita? É o 2. Então vai ficar, ó, eu pego 2 e multiplico por 5. É sempre por 5, tá, gente? A regra sempre é multiplicando por 5. 5 vezes 5 dá 10. O que sobra quando eu tiro o 2? Sobra só o 4. Então vai ficar 4, foi o que sobrou, somado com o resultado da multiplicação, que é 10. Então 4 mais 10 dá 14. E 14, gente, é divisível por 7, porque 2 vezes 7 dá 14. Tranquilo? O último teste, o número 22. Ó, pego o algarismo da direita, que é 2. O que eu faço com ele? Multiplico sempre por 5. Multipliquei por 5. 2 vezes 5, 10. Ora, sem esse algarismo da direita, eu tenho o número 2. Então vai ficar 2, eu vou somar com esse resultado. Ó. Ficou 2 mais 10. 2 mais 10 dá 12. Só que 12, gente, não é divisível por 7. Não tem nenhum número natural que multiplicado por 7 vai dar 12. Então logo eu chego à conclusão de que 22 não é divisível por 7. 105 é divisível por 7. 42 é por 7, mas 22 não é divisível por 7. Vamos para frente? A divisibilidade por 8. Quando é que um número é divisível por 8? O número é divisível por 8, gente, quando ele termina em 000 ou quando os 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Por exemplo, eu tenho o número 3000. 3.000 é divisível por 8 sem fazer divisão? Terminou em 000, 3 zeros. Ora, 7.520, não terminou em 000. Mas eu vou pegar os 3 últimos algarismos da direita, fica só o número 520. Quando eu pego 520, fazendo a divisão, 520, aí você faz a divisão, 520 dividido por 8, você vai ter um resto 0. Então você vai concluir que 7.520 é divisível por 8. Tranquilo? Divisibilidade por 9. Quando é que um número é divisível por 9? Olha só, gente. Um número ele é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. É muito parecido, tá? Idêntico com a divisibilidade por 3. Lá a soma tem que ser divisível por 3 e aqui a soma tem que ser divisível por 9. Por exemplo, eu tenho aqui o número 6.408 e o número 27.319. Quero saber de cara, é divisível por 9? Se você não souber o critério, claro que você vai fazer a divisão. Mas conhecendo o critério, você vai somar os seus algarismos. 6 mais 4 mais 0
mais 8. Então, essa soma dos algarismos dá 18. E 18 é divisível por 9. Logo, 6.408 é divisível por 9. Vamos para 27.319. Somando os algarismos, 2 mais 7 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 1, 13. 13 mais 9, 22. Só que 22, gente, não é divisível por 9. Então, 27.319 não é divisível por 9. Tranquilo? O nosso último critério de hoje, divisibilidade por 10. Muito simples, gente. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Só isso. Basta que termine em 0 que você vai chegar à conclusão de que ele é divisível por 10. Por exemplo, eu tenho 3.000, eu tenho 7.520, eu tenho 30, poderia ter 50, poderia ter 60, basta que termine em 0. Tá? Pessoal, mas vai ser por 5 porque terminou em 0? Também. Vai ser por 2 porque é par? Também. Então, nós já vimos que um número ele pode ter mais de 2, de 3, ele pode ter vários divisores, não tem problema. Um número que é divisível por 10 pode ser divisível por 5, por 2. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os critérios de divisibilidade. Critérios são condições de divisibilidade. Então, estudem essa aula, tirem as dúvidas de vocês, façam atividades e até a próxima aula. Valeu, pessoal!